E eu lembro, Alex vai lembrar, que quando a gente teve, em 2018, o diagnóstico fechado, né, depois de anos esperando uma resposta, nós recebemos a visita do pastor João na nossa casa, né? E eu já tinha recebido essa orientação, né, da psicóloga, que eu me afastasse de tudo que lembra criança, né, e tudo mais. E quando o pastor esteve lá em casa, ele falou isso pra gente, né? Vocês já pensaram que vocês precisam sonhar outros sonhos, né? E não é fácil, né? Você que está esperando muito tempo por algo que pode não ser um filho, às vezes é uma porta de emprego, às vezes é um casamento, às vezes é o retorno de um filho para a igreja. Cada um tem o seu sonho, né? Aquele sonho lá maior, escondido. Não desista, não desanime na sua fé. Troque o foco, não o sonho, mas o foco do sonho, né? E aí a gente, em obediência, a gente começou a pensar em outras coisas, né? A questão da adoção também, né? E a gente foi muito orientado com isso, pelo menos no meu trabalho. Eu tive muitos amigos no meu trabalho que estavam torcendo pela gente, e outros amigos, um grupo menor, que tem filhos, né? E tinha na época, né? Os filhos por adoção mesmo, né? Adoção, e uma outra parte que até me orientou também, e a gente tem uma parte da nossa vida nessa batalha, né, que a gente espera em Deus, até de inseminação, né? Então a gente teve essas duas fases no nosso relacionamento que acabaram dando juntos, né, Vê? De adoção, processo de adoção, foi uma experiência muito bacana de adoção, assim, porque a gente às vezes acha, né, que a adoção, você vai lá num abrigo, né, se simpatiza ali por uma criança, e aí você leva pra casa. do nada leva para casa como se fosse um produto, né? Exato, não é e bem aí assim. e não é bem assim, porque às vezes acaba a mídia, né, nossa sociedade fantasiando essa parte, não é, né? E ali foi uma experiência muito tremenda assim mesmo, porque apesar de ser uma coisa óbvia que a gente está falando, que não é para chegar ali e pegar um produto na prateleira e levar, você, pelos cursos que tem ali para você entrar na adoção, você é totalmente impactado, né? Porque traz a realidade do seguinte: olha, isso aqui não é um produto, não. É uma criança que passou por uma experiência, e você vai lá no abrigo, né, vê a situação, escuta a história da criança. Então eu creio fortemente, a gente conversou na época, que assim, a gente acredita fortemente que Deus deixou passar por aquele momento para ver a situação de famílias ali, de crianças que estavam ali abandonadas, sofrendo várias situações, para a gente ainda mais valorizar quando a gente recebesse, sabe, a benção. E a questão da inseminação foi uma experiência muito boa também para a gente, mas no fim foi uma experiência que ensinou também a força de Deus, sabe? Assim, porque a gente orou, né, por ter inseminação, de fazer. Assim, você imagina, pastor Itati, assim, todos os indicadores possíveis a gente ultrapassou, os indicadores. Então, por todo o tratamento a gente foi passando. O doutor até falava: não acredito, esses exames estão dando tudo certo, né? E a gente olhava um para o outro e falei: meu Deus, está dando tudo certo, o que está acontecendo? É Deus mesmo, né? Ele vai cumprir no tempo dele, né? E a gente foi passando. O pastor até brincava com o pastor na época do nosso discipulado, essa frase, você vai lembrar, o pastor que falava: você não tem noção. Mas assim, você não tem noção assim das experiências. Assim, a gente fez lá no Rio Sul, né, na Torre do Rio Sul, tem lá uma clínica. A Viviane, a gente ia, né, filho, no Rio Sul, voltava com uma alegria assim. A gente estava pensando lá na frente, sabe? E todo dia conversando com aquele médico, fazendo exames, aquele cuidado daquela clínica com a gente olhar e falar assim: pô, Deus é muito bom com a gente, que está mostrando para a gente assim, o cuidado dele, do tratamento, né? Porque hoje em dia, como a Vivi falou,
o psicóloga orientou da gente se afastar um pouquinho de algumas coisas, até para a gente mentalmente, espiritualmente estar ali mais firme, né? A gente estava se afastando não porque as pessoas tratavam mal a gente, isso acho que nunca aconteceu, mas você acabava transmitindo uma imagem ali para as pessoas ao nosso redor de tristeza, coitadinhos e tal, e não é essa a mensagem que a gente queria dar, né? A gente queria uma mensagem de amizade, de fortalecimento na fé, de oração e tudo mais.